Bom, pessoal, com esse negócio dessa quarentena, a gente acaba tendo dificuldade com relação aos conteúdos, mas para a gente não ficar tão atrasado nesse mês de abril, eu decidi fazer um vídeo aqui explicando o conteúdo novo de filosofia, tá certo? Seguindo a grade curricular da gente. O conteúdo que a gente vai ver são as origens da filosofia. É o capítulo 2 do livro didático, tá bem? Do livro didático que nós usamos. A página é a página 21. A gente vai ver alguns aspectos sobre a transição do mito para a filosofia, a relação da filosofia com o mito. A gente vai ver também alguns aspectos dos primeiros filósofos, tá certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai manter aquela questão de que a gente utiliza em sala de aula, de eu dizer a página, o lado, você lembra, né? Lado A e lado B, e também dizer, por exemplo, qual é o parágrafo e assim por diante para vocês marcar. Seguinte, quando eu, sei lá, porventura pedir que vocês anotem alguma coisa, vocês podem dar uma pausa, anotar, tá certo? E a partir daí, quando vocês terminarem as anotações, vocês dão prosseguimento. Olha só, primeiro a gente vai falar por tópico. A gente vai marcar tudo que tem no tópico e depois eu volto comentando, tá certo? Bem similar quando a gente faz nas nossas aulas. Então, bora lá. Na página 22 do livro didático, no lado A, tá certo? No primeiro parágrafo, vocês vão marcar a primeira e a segunda linha do primeiro parágrafo. Continuando, agora, segundo parágrafo. Você vai contar de baixo para cima, tá certo? 1, 2, 3, 4. Nessa parte aqui, ó, você vai marcar. Podemos dizer que o mito vivido é uma verdade, não na concepção atual do que é verdade. Agora aqui também, por exemplo, está meio apagadinho, mas nesse parágrafo também, você pode marcar, nesse último parágrafo do lado A, tá certo? Você pode marcar as 3 primeiras linhas. O mito é, portanto, uma instituição compreensiva da realidade cujas raízes se fundem nas emoções e na afetividade. Agora, no lado B, a continuação do parágrafo, você vai marcar essa parte aqui, ó. Esse desejo de falar sobre o mundo, o mito, e você vai marcar até o final do parágrafo, tá bem? Então, bora lá fazer um pequeno comentário para vocês. Aliás, pessoal, esse material que eu estou gravando para vocês vai servir, mesmo as aulas retornando direitinho, ele vai servir como um material de apoio para vocês. Aqueles alunos que faltam, não entenderam, têm vergonha de perguntar, coisa do tipo. Antes de mais nada, pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Existe uma diferença entre místico e mito, tá certo? Místico e mito. Aqui, na verdade, a gente está falando de mito, tá bem? Mito. Mas existe uma outra coisinha chamada místico. O que é o místico? Místico está ligado à questão espiritual, enquanto o mito está ligado à lenda. Se você for pensar bem, é como se o místico fosse um conjunto maior e o mítico estivesse dentro desse conjunto. De novo, mito é lenda. Místico, espiritualidade e assim por diante, tá certo? Bora ver, por exemplo, as partes que nós marcamos. O mito é a forma mais remota de crença por meio de qual os povos se relacionam com o sobrenatural. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês, tá certo? O ser humano, ele não gosta de não saber das coisas, ele não gosta de não compreender aquilo que ocorre à sua volta. Ele quer saber o porquê, como ocorre, para que ocorre, causa, consequências e assim por diante. Ele não gosta de ficar na ignorância, na escuridão e assim por diante. Tá bem? Então, no início da humanidade, quando o homem ainda não tinha esse conhecimento científico que nós temos hoje, mesmo assim as perguntas sempre existiram. Por que o sol nasce? Por que ele se põe? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas nascem? O que é o raio? O que é a chuva? Então as pessoas elas vão tentar descobrir uma forma de explicar essas perguntas, sanar esses questionamentos. Tá entendendo? Nesse aspecto, o mito
vai ser a primeira forma de explicação que o homem vai dar para aquelas coisas que ocorrem ao redor dele. Imagine, por exemplo, dois homens na pré-história, por exemplo, tá certo? Estão sentados, um raio cai, explode uma árvore, começa as coisas a pegar fogo, um diz pro outro, foi você? Não, foi você? Não foi? Quem foi? Surge aí a ideia de Deus, vocês estão entendendo? Foi o Deus do raio. Daí que surge a ideia, por exemplo, de Deus da chuva, Deus dos ventos e assim por diante, tá certo? Então, mito vai ser a primeira forma que o homem vai ter de explicar as coisas, tá certo? Nessa outra parte que a gente marcou, podemos dizer que o mito vivido é uma verdade. O que eu quero dizer com isso? O mito, pessoal, ele não é uma mentira. Ele é uma tentativa de compreender uma verdade maior. Como ele não tem uma resposta científica, ele utiliza uma resposta que mais convém. Tá certo? Quer dizer que o mito, nesse caso, ele vai ser fruto da intuição da pessoa, da necessidade de compreender a realidade. Tá certo? E, obviamente, as raízes do mito estão baseadas nas emoções e na afetividade. Por isso que, normalmente, suas explicações estão ligadas aos acontecimentos que afetam o homem. A expressão afetividade vem de afetar, tá certo? Por isso que, por exemplo, a questão das colheitas, quando não tinham boas colheitas, eles não pensavam que eram problemas ligados a problemas ambientais, ou coisa do tipo, não. Eles achavam que era um Deus que não estava querendo que eles tivessem uma boa colheita. Ou então, por exemplo, se eles estavam passando por uma seca e de repente veio a chuva, eles achavam que era um Deus mandando essa chuva. Vocês estão entendendo? O mito não vai ser uma mentira, vai ser uma forma de explicar aqueles questionamentos que eles têm, ok? Mas, pois bem, sempre que a gente fala de mito, na maior parte da cabeça das pessoas vem a concepção de mitologia grega. Todo povo vai ter sua mitologia. Todo. Nós vamos ter os vikings, nós vamos ter os egípcios, até mesmo os nossos índios aqui no Brasil, eles vão ter sua mitologia, ou seja, a sua forma de explicar o mundo. Tá bem? A gente vai se voltar um pouquinho para a mitologia grega pela questão da influência que isso vai ter no surgimento da filosofia. Vocês vão marcar o seguinte: onde tem esse primeiro parágrafo do tópico 2, vocês vão marcar as 4 primeiras linhas, estão vendo? Onde tem escrito assim, ó: a passagem da consciência mítica para a filosofia deveu-se a um longo processo de transformações políticas, sociais e econômicas que culminaram no aparecimento dos primeiros sábios gregos no século VI. Curiosidade, pessoal. A filosofia ela vai ser uma invenção grega, tá certo? Mas essa invenção vai ocorrer de forma processual, ou seja, é fruto de um processo, não vai ocorrer da noite para o dia, tá bem? Seguinte, uma outra coisa também que vocês têm que aprender. Como o mito vai ser a primeira forma de tentar explicar o surgimento das coisas, ele se baseia em crença, não em prova. Então, por exemplo, uma explicação mítica não se baseia em uma explicação, e sim em uma narrativa. Eu vou narrar como o mundo surgiu, eu vou narrar como os deuses criaram o ser humano. Eu não vou explicar como isso acontece porque o mito não se baseia em razão, se baseia em crença. Uma outra coisinha que vocês têm que saber. A partir do momento que surgem novas perguntas em que o mito não consegue explicar, ele dá lugar à filosofia. Traduzindo, a filosofia vai surgir justamente na incapacidade do mito de explicar certas coisas. Então a importância do mito vai diminuindo e da filosofia vai aumentando, ok? Seguinte, uma outra coisinha que a gente tem que saber quando a gente fala sobre a mitologia grega, vindo agora aqui para a página, tá meio amassadinha aqui, para a página 23, o lado A, onde tem esse tópico Homero. Seguinte, é quando a gente fala um pouquinho com relação à história grega, tá certo? Muito ligado àquela história grega mais arcaica, pode dizer assim, a gente conhece muito por causa dos textos Ilíada e Odisseia, tá certo? Ilíada vai narrar, por exemplo, a guerra de Troia, tá bem? E a Odisseia vai narrar a volta de Odisseu para Ítaca, sua casa. Aqui vem a curiosidade para vocês, tá certo? Quando a gente fala dessa questão de mito,
a gente tem que entender o seguinte: os mitos têm uma importância social muito grande porque eles estão ligados à moral da sociedade. Como assim? Sobretudo em sociedades onde nem todo mundo sabia ler ou escrever, tá certo? Onde a moral ela é oral, eu passo de pai para filho, vizinho para vizinho e assim por diante. O mito ele vai ter uma importância porque ele vai ensinar o que a sociedade espera da pessoa. Nesse aspecto, tá certo? Vai ter uma importância didática, pedagógica, aliás. Por isso que no lado A da página 23, tá certo? Nesse segundo parágrafo, você vai marcar onde tem assim, ó, as epopeias desempenham um papel pedagógico significativo. Você pula para essa parte aqui que diz, ó, transmitiam valores culturais mediante o relato da realização dos deuses e dos antepassados. Traduzindo, de novo, as epopeias vão ter grande importância. O que é epopeia? Epopeia é um poema épico, tá certo? Que vai contar a história de um herói, de um deus, de suas grandes façanhas, o que ele conseguiu. E nessas histórias vai estar baseado também no porquê ele conseguiu, quais são as consequências de seus atos. Nesse aspecto, tá certo? Como eu já havia falado, a epopeia, ou seja, o mito, vai ter uma importância pedagógica muito grande, porque vai transmitir os valores culturais da sociedade. Vai dizer, ó, esse cara aqui foi um herói, ele conseguiu salvar todo mundo porque ele era honrado, honesto. Então você espera que aconteça a história, que a pessoa que está escutando, ela se torne o quê? Honrada, honesta. É uma forma de ensinar por meio das histórias, tá certo? De colocar naquele indivíduo os valores sociais que esperam dele, tá bem? Agora é interessante você marcar também o seguinte: primeiro, segundo, terceiro parágrafo, você pode marcar ele todo, mas a parte mais importante é essa daqui, ó. Metade da penúltima linha e a última linha. Mas vou ler aqui para que vocês possam compreender essa parte. As ações heróicas relatadas nas epopeias mostravam a constante intervenção dos deuses, ora para auxiliar o protegido, ora para perseguir o inimigo. Nessas histórias, o indivíduo é presa do destino, concebido como imutável, que é justamente nesse período aqui, pessoal, tá certo? A gente vai ter uma dependência muito grande das divindades. O que ocorre ou deixa de ocorrer na minha vida é por causa dos deuses. Então se espera que eu acredite nesses deuses e tenha uma vida passiva mediante a vontade desses deuses. Ou seja, se eu sou uma boa pessoa socialmente falando, eu sou aquela pessoa que acredita nos deuses e faço de tudo para agradar eles. Não tem como eu fugir deles, ok? Agora no lado B, a gente vai falar de Hesíodo, tá bem? Nesse primeiro parágrafo, você vai marcar essas linhas aqui, ó, nessa parte que começa. Por isso, a teogonia é também uma cosmogonia na medida em que narra o surgimento de todas as coisas surgindo no caos para compor a ordem do cosmo. Pessoal, uma curiosidade. O cosmo é o tudo, tá bem? Cosmo é o tudo, é tudo mesmo. Como assim tudo? O universo, as galáxias, as estrelas e assim por diante. O que é o caos? O caos, de uma maneira bem simples, tá certo? É também tudo. Aí você pode perguntar, Lindenberg, como assim? Caos e cosmo é tudo? O cosmo é o caos organizado, ok? De uma maneira bem simples falando, o caos é o universo confuso, complexo, é uma bagunça. O cosmo, tá certo? Foi esse caos ser organizado, todo bem direitinho. Como é que isso vai acontecer? É justamente o que é narrado pela teogonia e cosmogonia. Teogonia, pessoal, vai narrar o surgimento dos deuses e a influência deles no universo. Como, por exemplo, os deuses criaram o homem, criaram o universo e assim por diante. Cosmogonia já vai justamente tratar do surgimento, tá certo, do cosmo. Vale lembrar que tanto um quanto o outro não buscam explicar no sentido que a gente está acostumado, tá entendendo? Eles se baseiam simplesmente em uma narrativa. Eu narro como Zeus surgiu, eu narro como ele matou Cronos, o pai dele, eu narro como se criou o universo, eu narro tudo isso, tá bem? Quando eu digo que teogonia é uma cosmogonia, porque vem entrar justamente na questão de que isso daqui eu vou narrar o todo.
Aqui eu vou narrar só o surgimento dos deuses, tá certo? E aqui vem uma outra curiosidade também, ok? Aliás, você vai vir nesse segundo parágrafo, tá vendo aqui, ó? Ele todo é bem interessante para vocês entenderem esses aspectos, mas vocês vão marcar principalmente essa parte aqui, ó, tá bem? Mas bora ler. Ainda que suas obras, ou seja, de Hesíodo, tá certo? Refletisse o interesse pela crença nos mitos, porque se eu quero narrar o surgimento dos deuses e o surgimento de tudo, eu não me baseio em uma explicação, só em uma narrativa, tá certo? Você vai ter sim aqui muito a influência dos mitos, tá certo? Eu não tenho interesse aqui de explicar o surgimento, eu só quero narrar, para que as pessoas entendam que o mundo surgiu desse jeito e assim por diante, tá bem? Hesíodo desenvolveu um estilo pessoal, capaz de revelar particularidades do poeta, que tendem a superar a poesia impessoal e coletiva das epopeias. Quer dizer que aqui, enquanto a epopeia, tá certo, ela era mais geral, socialmente falando, aqui acabava sendo mais específica, tá certo? E, na verdade, essas características são indicativas do período arcaico que ia iniciar, ou seja, ele vai ser influenciado pelo período em que ele está vivendo. E é interessante você entender isso porque, a partir dessa compreensão, você pode entender os períodos da filosofia grega e a influência do contexto social nesses pensadores. Ou seja, tá certo? O período em que eu vivo vai sim influenciar de alguma forma, em alguma medida, o meu pensamento. Tá bem? Virando a página, página 24, tá certo? Lado A. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão passar só uma chave, um parênteses nesse primeiro parágrafo. Nesse segundo parágrafo, vocês vão marcar justamente nessa parte aqui, ó, tá certo? Que aí vem a pergunta. Como eu disse, vou marcar logo tudo primeiro, né? Você vem no terceiro parágrafo, marca 1, 2, 3, 4, até o começo da quinta linha. Ok? Você vem no lado B, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, e marca a primeira linha até a metade da segunda linha. Vou entender algumas coisas aqui. Primeiro, ao tópico, o mito hoje. Pessoal, nós nos glorificamos pela gente viver em um mundo racional, científico, que não é influenciado pelo mito, pode dizer assim. Falando de uma maneira mais simples. Nós achamos que para a gente viver na sociedade moderna, com computador, celular, ciência, a gente acha que a gente está livre dos mitos. A gente acha que a gente está livre desse pensamento que muitos tratam como folclórico, atrasado, antigo. A gente pode mesmo dizer que nós estamos livres dos mitos hoje? Pensa, você já escutou alguém nos dias de hoje falando de lenda, falando de coisas que não são racionais? Há um bom exemplo disso. Você tem um médico que vai fazer uma cirurgia, o cara é doutor, tá certo? Fez vários cursos, mas quando alguém pergunta vai dar tudo certo, ele diz, vou confiar em Deus. Isso é algo racional? Não, né? Isso é só mais um exemplo, pessoal. A gente não pode dizer que a ciência, que a filosofia decretou a morte do mito. Não. A única diferença dos dias de hoje para antigamente tá certo? Nessa parte aqui, ó. O exercício da crítica racional nos permite legitimar ou rejeitar quando nos desumanizam. De uma maneira bem simples, mesmo nos dias de hoje, os mitos ainda são presentes bastante. A única diferença é que nos dias de hoje, se a gente for comparar com antigamente, é que antigamente o mito era a única forma de explicação. Hoje em dia, não. Antigamente você só tinha ele para acreditar. Hoje em dia você tem a opção de acreditar ou não. Essa é a principal diferença do mito de antigamente para os mitos de hoje. Os mitos de antigamente você era obrigado a acreditar neles, você não tinha outra coisa para acreditar e assim por diante. Hoje em dia você tem a opção de acreditar
ou não. Nesse parágrafo 3 aqui, ele vai comentar justamente o seguinte, que os mitos de hoje, tá certo? De uma maneira bem simples, a ciência, a filosofia e qualquer outra forma racional de pensar não pode, de forma nenhuma, negar que o mito ainda é importante para as pessoas. Ok? Ainda é uma forma, sim, de se explicar o mundo. E ainda é uma forma, sim, que as pessoas se agarram para compreender aquilo que antes não poderia ser compreendido. Deu para entender? Esse outro lado aqui, lado B da página 24, que eu pedi que vocês marcassem. Nosso comportamento é igualmente permeado de rituais de passagem. O ritual de passagem está ligado ao mito, pessoal. Ok? O primeiro porre de um rapaz, a festa de debutantes de uma adolescente, a festa, por exemplo, raspar a cabeça quando você passa na faculdade. Tudo isso, pessoal, são rituais de passagem. O que é um ritual de passagem? O ritual de passagem, tá certo? É um ritual em que há, tá certo, a certificação de um processo. De uma maneira mais simples para qualquer um entender. É um ritual em que socialmente eu deixo de ser uma coisa e me torno outra. Ok? Por exemplo, eu deixo de ser menino e me torno homem. Normalmente a gente acha que essas sociedades mais tradicionais, África, índios e assim por diante, é que são bastante dependentes desses rituais, mas a sociedade moderna ainda é bastante. Quer um bom exemplo disso? Não são todos, mas quantas meninas, por exemplo, não querem só o casamento civil, querem aquela festa. Porque aquela festa serve para mostrar para a sociedade que aquela pessoa está casada. Ok? Isso mostra que nós somos dependentes dos mitos, sim. Página 25, lado A, segundo parágrafo. Você vai marcar o seguinte: onde quer que a filosofia surja, ela se opõe ao mito, não para destruí-lo, mas para caminhar em outra direção com base em pressupostos diferentes. Traduzindo, a filosofia não rejeita o mito, não destrói o mito, apenas olha para ele de uma forma mais detalhada. Quem criou aquela história, por quê, qual o motivo, os interesses, qual a consequência. É inegável que o mito vai diminuir e a filosofia vai crescer. Por um motivo bem simples, a filosofia se baseia em razão e lógica. O mito se baseia somente em crença. No mito, eu narro. Na filosofia, eu comento, explico, compreendo, desconstruo e assim por diante. Mas isso não quer dizer que eles são inimigos. Quer dizer que eles se complementam. A filosofia entende o mito como sendo a primeira forma de explicar o mundo. Uma forma que ainda está presente. Por um motivo bem simples. Sobretudo se você pensar que às vezes as pessoas não se conformam só com a explicação da ciência. Eu ainda preciso acreditar em outra coisa, eu preciso me agarrar em outra coisa. Um bom exemplo é que você se consulta no médico, mas tem gente que ao se consultar com o médico, depois que sai do médico vai numa rezadeira. Deu para entender? A outra coisa que nós vamos estudar, pessoal, nesse mesmo lado, tá certo? É esse tópico aqui, ó. Só um momentinho. Olha só. A filosofia nasceu no Ocidente. Página 25, lado A, tá certo? Você vai fazer o seguinte, você vai vir, segundo parágrafo, marca as duas primeiras linhas, tá certo? Você vem no terceiro parágrafo e marca essas primeiras linhas aqui, ó. Até aqui. Continua nessa parte aqui, ó. Conta 1, 2, 3, 4. Começa a marcar aqui. Ok? Seguinte, pessoal. É inegável que a filosofia nasceu na Grécia. Mas eu não posso dizer com isso, tá certo, que outros povos, por exemplo, chineses, japoneses, que esses muçulmanos, por aquela banda ali, eu não posso dizer que esses povos não tinham conhecimento. Eu não posso dizer que eles não tinham
sabedoria. Eles não tinham filosofia. Filosofia é uma criação ocidental, é uma criação grega. Sabedoria todo povo vai ter. Qual é a diferença aqui? A filosofia ela vai sistematizar a sabedoria. Ela vai dar uma conotação racional, ok? Metodológica. De uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Ela vai organizar a sabedoria. Quer um exemplo disso? Seguinte. Vou falar pelas diferenças aqui. Olha um exemplo. Tá certo? A sabedoria dos povos orientais, ela era uma sabedoria que era ligada ao convívio humano. Ou seja, como você se relaciona com teu marido, com tua esposa, com teu namorado, com teu vizinho. Ok? Ela tinha questões práticas do dia a dia. A filosofia, tá certo? A sabedoria grega, ela vai se preocupar com isso também, mas ela vai se preocupar sobretudo com questões abstratas, ou seja, o que é a vida, o que é a morte e assim por diante. Traduzindo, enquanto os orientais vão pensar em um conhecimento prático do dia a dia, a filosofia vai se preocupar, a filosofia grega, ela vai se preocupar com o conhecimento abstrato. Os povos orientais, a sabedoria deles se baseia em questões práticas. A sabedoria filosófica grega se baseia em questões abstratas. Sem falar também que ainda tem um outro detalhezinho que é falado nessa parte aqui, ó. Que é basicamente o quê? Esses outros povos orientais, o conhecimento deles não se separou da religião, ainda tinha valores religiosos, ok? Por exemplo, se a gente falar de Buda, tá certo? De Confúcio, de Zaratustra, que são pensadores que não são gregos, tá certo? Eles vão ter uma sabedoria imensa, mas uma sabedoria prática ligada ao dia a dia. Mas essa sabedoria não se separou da religião, ou seja, é uma sabedoria que ainda é influenciada pela religião. A sabedoria grega, a filosofia grega, além de pensar em questões abstratas, também quis saber, tá certo, se separou da religião, agindo de uma maneira mais racional. Fato esse que é comentado aqui, ó, tá certo? Porque eles, por mais que eles pensem em aspectos abstratos, como eu falei, a filosofia grega ela se afasta da questão religiosa para pensar nos aspectos da realidade, tá certo? Ok? Indo para essa parte aqui, ó, página 25, aqui. Você pode marcar, pessoal, isso daqui, alguns autores, e aqui outros estudiosos. O mais importante é o parágrafo todo. Por que esse parágrafo é importante? Algumas pessoas chamam a filosofia de milagre grego, dando aquela ideia de milagre como sendo algo que aconteceu assim, sem querer, da noite para o dia. Só que muitos estudiosos criticam, tá certo, essa visão de que a filosofia é um milagre grego. Por um motivo bem simples. Segundo eles, a filosofia surgiu na Grécia, não foi por um milagre, não foi da noite para o dia, não foi por ação dos deuses, foi fruto de um processo, ok? Repetindo, para muitos a filosofia é um milagre da Grécia Antiga, como se tinha ocorrido lá porque simplesmente esse povo foi... Deus olhou para esse povo e disse, eles são os caras, então a filosofia vai nascer lá. Não. Tá certo? Muitos filósofos, muitos teóricos, muitos estudiosos criticam essa visão porque simplifica o surgimento da filosofia. E a filosofia surgiu fruto de um processo que vai acontecer na Grécia por causa de alguns fatores que nós vamos ver agora. Tá bem? Mas esses fatores que a gente vai ver agora, pessoal, eles vão ser vão ser analisados por um cara chamado Jean-Pierre Vernant, tá certo? Ele vai dividir, por exemplo, o porquê da filosofia ter acontecido na Grécia, tá certo? A gente vai virar a página 26, ok? Nós temos aqui os fatores, os 5 fatores para ter ocorrido o nascimento da filosofia na Grécia Antiga. Primeiro, redescoberta da escrita. Segundo, o uso da moeda. Depois, a lei escrita. Depois, o cidadão da polis. Depois, a consolidação da democracia. Para o vídeo não ficar ainda
mais chato e mais pesado para vocês, eu vou simplesmente pedir que vocês marquem algumas coisas, tá certo? E depois eu comento. Olha só, vocês vão marcar essa parte aqui, completo, ok? Depois vocês vêm para cá, marcam isso daqui, tá bem? Depois vocês vêm para cá e marcam isso daqui, ó. Ok? Vou falar de uma maneira bem geral, pessoal. A filosofia ela vai surgir na Grécia devido a vários fatores que nós podemos encontrar aqui. A redescoberta da escrita, a invenção da moeda, da lei escrita, da ideia de cidadão, da ideia de democracia. Porque isso vai ajudar a filosofia a surgir? Por um motivo bem simples, tá certo? A partir do momento em que eu desenvolvo de acordo com a necessidade, eu desenvolvo, tá certo, a minha cidade e, consequentemente, tá certo, desenvolvo a sociedade, surgem questões que a religião não resolve de uma maneira bem simples, que o mito não resolve de uma maneira bem simples. Falando mais fácil para vocês. Olha só. Quando eu escrevo, ok? Eu abstraio. Por exemplo, quando eu escrevo, tá certo? Eu tenho a capacidade de abstrair. Isso é uma característica da escrita, tá certo? Imagina que os povos, por exemplo, antigamente, que não tinham a escrita dessa forma, escreviam por símbolos e assim por diante. Imagina, por exemplo, eles escreverem coisas ligadas à alma, à essência. Imagina, por exemplo, alguém fazer um desenho, tá certo? Para descrever que está com sua alma estilhaçada, que você está com seu coração ferido. A escrita você faz uma frase e resume isso. Vocês estão entendendo? Imagine, por exemplo, um poeta que não saiba escrever, que não domine isso, ok? Fica complicado, porque até mesmo aqueles que não sabem escrever, eles utilizam da escrita como sendo uma forma de passar para os outros o que ele está sentindo. Então, a redescoberta da escrita, porque você vai, ao estudar a Grécia, quando nós formos estudar isso em história, nós vamos ver que vai ter um período na história da grega antiga que se chama período obscuro, ou Idade das Trevas gregas, que é justamente quando a sociedade grega se esqueceu da capacidade de escrever, tá certo? Com esse processo de redescoberta da escrita, o ser humano ele vai utilizar para isso capacidade de abstração. Relembra que a filosofia oriental, o pensamento oriental se baseava em aspectos práticos? A filosofia grega se baseia em aspectos abstratos, ou seja, para eu fazer questionamentos abstratos, como a filosofia faz, eu tenho que desenvolver nessas pessoas, antes, a capacidade de abstrair. Mesma coisa com a moeda, pessoal, tá certo? A moeda também, ela vai ter uma capacidade de abstração, de simbolizar, uma vez que essa moedinha aqui, a moeda, tá certo? Ela representa não só ela. Um exemplo, você com 2, 3 moedas, por exemplo, nessa época você poderia comprar um boi. Então aquela moeda ali, na prática ela não valia o boi, mas, tá certo? Ela representava aquele valor, capacidade de abstração, ok? Outro fator também vai ser a lei escrita, pessoal, por um motivo bem simples. Quando a lei não era escrita, quando a lei era só passada de uma forma oral, tá certo? As pessoas mais ricas, a aristocracia, as famílias mais poderosas, acabavam burlando ela. Em que sentido? Eu firo a lei. Como é que você vai provar que eu firo a lei se a lei ela é passada de uma forma oral? É bem diferente quando eu estou com ela escrita, tá aqui o papel. Aí eu digo que uma pessoa feriu a lei. Me diga por que eu feri. Porque a lei está escrita aqui dizendo que eu não posso fazer e você fez. Isso vai ser útil também, tá certo? Porque vai acabar fazendo com que surja a ideia de leis. Com a ideia de lei eu não posso fazer só o que eu quero.
Com a ideia de lei, por exemplo, eu não posso esperar que Deus resolva se a pessoa é culpada ou honesta, tá certo? Para isso que existia a lei. O que eu estou querendo dizer com isso? O ser humano ele vai acabar controlando o seu mundo por meio da lei, coisa que antigamente quem fazia eram os deuses. E nesse aspecto de criação de lei, está ligada a questão do cidadão na polis, ou seja, a cidade grega. Pessoal, existia na cidade grega uma coisinha chamada ágora, tá certo? A ágora era o centro político e administrativo da cidade. Nesse local, na ágora, todos os cidadãos se juntavam para, de uma forma democrática, direta, fazer-se ser ouvido. De uma maneira bem simples. Quero entrar em guerra contra outra cidade. Como é que eu faço? Vou na ágora, pergunto, quem é a favor, quem é contra? Quem é a favor, levanta a mão, por exemplo. Então eu ia lá e contava. Todo mundo era ouvido. Ok? Quer dizer o que com isso? Todo mundo vai ter poder para aquilo. Então não basta um grupo enfiar a goela abaixo. Tem que me convencer. E isso vai ser fundamental, pessoal, para a ideia de lógica, discurso e assim por diante. Outro aspecto fundamental para o surgimento da filosofia. Tá certo? Porque nessa situação aqui, eu não posso obrigar a pessoa, eu tenho que convencer. E eu converso ela através do debate, ou seja, da minha capacidade de falar. Mesma coisa ligada à questão da consolidação da democracia. Eu não estou dizendo que todos os gregos eram democráticos, e não comparar essa democracia com a nossa. A democracia grega, pessoal, ela era direta, escutava todo mundo. Mas quando eu falo todo mundo, eu estou dizendo somente o quem? Eu estou falando de somente os cidadãos podiam falar na assembleia, na água. E quem era cidadão? Normalmente, filhos de pais e mães daquela cidade, ou seja, estrangeiro não podia, homem, rico e maior de idade. Só esses podiam falar. Era uma democracia direta, diferente da nossa que é uma democracia indireta. A gente escolhe alguém, essa pessoa que faz as leis, ok? Eles eram a democracia direta. Mesmo sendo diferente da nossa democracia, se você for pensar para a época, já foi um avanço muito grande, ok? Quer dizer, pessoal, falando de uma maneira geral, para o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, você vai ter ligado o quê? Primeiro, a capacidade do homem de abstrair, a capacidade do homem de desenvolver o diálogo, o convencimento, tá certo? A lógica. Tudo isso junto nas cidades gregas foram justamente a matéria-prima para o surgimento da filosofia. Não bastava ter uma ou outra coisa, tinha que ter todo o conjunto, tá certo? Agora virando para a página 28. Seguinte. A gente vai marcar tudo que tem que marcar nessa página para ficar mais rápido, tá bem pertinho, tá certo? Você vai vir nesse segundo parágrafo, no lado A da página 28, vai contar 1, 2, 3, 4. E vai marcar aqui, ó, final da quarta, a quinta e a sexta linha. Depois você vem para o lado B e vai marcar, ó, movimento, tá certo? Vai marcar esse... contando 1, 2, 3, o terceiro parágrafo do lado B da página 28, ok? Vai marcar essa expressão monista, onde tem esse A aqui, ó, e vai marcar a expressão pluralista. Então, bora lá. Pessoal, a história da filosofia grega se divide basicamente em 4 períodos. Aqui tem só 3, tá certo? Nós temos período pré-socrático, período socrático, período sistemático e período helenístico, ok? São as 4 fases, mas não se preocupe não que futuramente a gente vai ver esses mais detalhado. Por enquanto, a gente vai se focar mais na questão do período pré-socrático, tá certo? Olha só. Na verdade, a gente não tem muita coisa sobre esses filósofos pré-socráticos, tá bem? Muito que a gente tem sobre eles são fragmentos e comentários feitos por outros filósofos que viveram depois.
constituindo o que chamam de doxografia, tá certo? Doxografia, pessoal, como está aqui a palavrinha, ó, é uma compilação de doutrinas, princípios, ideias, tá certo? Quer dizer o seguinte, muito do que a gente sabe sobre os filósofos pré-socráticos foram escritos por filósofos depois deles, tá bem? Agora, uma coisa que a gente pode falar de uma maneira bem geral é que os filósofos pré-socráticos, pessoal, eles centravam a sua filosofia na natureza, tá certo? Por isso que eles eram chamados de naturalistas ou filósofos da physis. Eles queriam compreender como é que as coisas surgiram, como é que o mundo se formou. É desses filósofos pré-socráticos que vão surgir a ideia de átomos e assim por diante. A ideia dos elementos, água, terra, fogo, ar, tá certo? E assim por diante. Vindo aqui, tá certo? Agora tem uma curiosidadezinha também, ok? Que é bem interessante. Por mais que eles tenham se focado nesse aspecto da natureza, são os filósofos pré-socráticos que vão iniciar o processo de ruptura do mito para a filosofia. Eu não pedi que vocês marcassem, mas podem olhar nesse terceiro parágrafo aqui, que diz assim, ó, que novidade trouxeram os primeiros filósofos? Olha a resposta. Naquele momento, em vez de explicar a ordem cósmica pela interferência divina, os filósofos buscavam respostas por si mesmos, por meio da razão. Portanto, as questões tornavam-se cosmológicas. Traduzindo, enquanto o mito vai ser cosmogonia, a filosofia, nesse período, vai ser cosmologia. Porque enquanto a cosmogonia narra, a cosmologia vai tentar entender, explicar, comentar. E é essa novidade que os filósofos vão trazer. Por mais que eles ainda vão utilizar aspectos ligados aos deuses, eles não abandonam os deuses totalmente dito, tipo assim, Deus não existe. Não. Enquanto no mito simplesmente eu narro como os deuses criaram, esses primeiros filósofos eles vão tentar entender como os deuses fizeram isso, tá certo? Seguinte, a principal indagação, pessoal, que os filósofos pré-socráticos vão ter é a chamada movimento, tá certo? Só que o movimento para eles, pessoal, não é só esse movimento aqui não, ó. Para eles, a ideia de movimento é bem amplo, que pode ser mover uma coisa de um lugar para outro, pode ser a mudança de temperatura, tá quente, agora tá frio. Pode ser, por exemplo, é de noite, tá de dia. Ou até mesmo você parado enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, para eles é movimento, porque você está aprendendo alguma coisa. E mesmo que você estivesse dormindo, você estaria em movimento, porque você está ficando mais velho. Essa é a concepção deles. Movimento, para esses filósofos pré-socráticos, tem um conceito de movimento bem mais amplo, geral. Primeira, segunda, no terceiro parágrafo, tá certo? Ele vem comentar uma coisa que é bem interessante, pessoal. Por mais que a gente tenha juntado todos os filósofos no período chamado pré-socrático, eu não estou dizendo que todos os filósofos pensavam igual, ok? Eles não pensavam igual. Mesmo eles fazendo parte do mesmo período, vão ter muitos filósofos que vão pensar diferente um do outro. Nesse aspecto, tá certo? Para ficar um pouquinho mais simples, relembrando, os filósofos pré-socráticos vão sair do mito para a filosofia. Não abandonam os deuses, mas diferente do mito que só fazia narrar a cosmogonia, os filósofos pré-socráticos tentam entender cosmologia. E eles vão tentar entender a natureza e assim por diante. Por isso que nós podemos também dividir eles em dois grupos, esses os filósofos pré-socráticos. Quais são os dois grupos? Você vai vir aqui, ó, no A. Monistas e pluralistas. Qual é a diferença básica, para ficar bem simples para vocês? Tá certo? Eu não vou aprofundar com os teóricos e coisa do tipo, não. Basta vocês saberem, pessoal, que os monistas identificavam apenas um elemento constitutivo de todas as coisas. O que eles querem dizer com isso? Tá certo? Os filósofos monistas, eles acreditavam que tudo no universo surgiu a partir de uma coisa só. Que coisa? Aí depende do cara. Mas todos os filósofos monistas acreditavam que o universo, tudo se constituiu a partir de um elemento. Um dizia que era fogo, outro dizia que era água, outro dizia que era a terra, tá certo? E assim por diante. Mas a questão é, os monistas acreditavam que só um elemento criou tudo. E os pluralistas? Os pluralistas, tá certo? Eles vão dizer o seguinte, que não existe um elemento que crie tudo, tá certo?
as coisas foram criadas a partir de múltiplos elementos. Enquanto aqui, por exemplo, podia um cara dizer que foi que tudo, o universo foi criado a partir do fogo, aqui ele dizia que foi criado a partir do fogo, da água, do vento, tudo misturado. Então, enquanto aqui dizia que era só um, aqui dizia que era vários, ok? Pessoal, bora lá. Deu um probleminha aqui no vídeo, vou ter que fazer tive que fazer um concerto aqui, mas bora lá. Olha só, continuo falando de Heráclito, tá certo? Heráclito e Parmênides, eles são pré-socráticos. Consequentemente, eles vão ter pensamentos diversos, ok? Nós vamos focar nesses dois porque eles vão influenciar vários filósofos depois, como por exemplo o próprio Platão e o próprio Aristóteles. Heráclito, pessoal, tá certo? Ele não rejeitava a ideia de contradição. Era algo comum, normal, ok? Para ele era algo comum. Segundo ele, as coisas estavam em constante processo de transformação, em constante processo de mudança. Você era jovem, ficava velho, estava vivo, morreu. Era criança, cresceu. Fogo, frio, frio, fogo. Ele acreditava na relação entre essas coisas que eram contraditórias. Mas segundo ele não rejeitava essas contradições, porque essas contradições possibilitavam que você compreendesse o mundo e as transformações deles. Exemplo bem simples é a frase que ele vai dizer o seguinte: nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio por um motivo bem simples. Quando você vai lá na segunda vez, você não é a mesma pessoa, porque você já tomou banho, e a água não é a mesma, porque você já se molhou nela, né? É interessante você entender isso daqui, tá certo? Porque, segundo ele, é justamente essa relação de contrários que mantém o fluxo de movimento, tá entendendo? Que mantém a vida. É justamente esse processo de contradições que mantém a vida em movimento, segundo Heráclito. Já para os eleatas, e mais precisamente Parmênides, tá certo? A principal coisa que vocês têm que saber sobre eles é que, diferente de Heráclito, que acreditava que as coisas estavam em constante transformação, ok? E transformação por seu contraditório, ok? Quer dizer, você estava vivo, qual foi a transformação? Morreu. Era criança, qual foi a transformação? Ficou adulto. Era jovem, qual foi a transformação? Ficou idoso. Enquanto para Heráclito as coisas estão em constante transformação, em constante movimento, e esse movimento é para o seu contraditório, para o seu contrário, os eleatas, e mais precisamente Parmênides, eles vão ser contra isso. Eles vão dizer o seguinte, que o ser não muda, tá certo? De uma maneira bem resumida para ele, o ser não muda. As pessoas que têm a ilusão de que as coisas estão mudando. Preste atenção. É óbvio que você ia falar para um filósofo desse e dizer: ó, meu filho, esse rapaz aqui tinha 5 anos há um tempo atrás e agora tem 25. Como é que você me diz que as coisas não mudam? Isso aqui era uma semente que eu plantei e nasceu uma planta. Não mudou, não? Então, eles criaram uma lógica bem simples para responder isso. Eles dividiram o mundo em dois, tá certo? Que é nesse lado aqui da página 30, ok? Nesse primeiro parágrafo aqui, que é mundo sensível e mundo inteligível. Pois bem, para eles, para Parmênides no caso aqui que a gente está falando em questão, as coisas não mudam. Nós que temos a ilusão de que as coisas mudam. Por exemplo, você era criança e agora está idoso, mas sua essência permanece a mesma. Você não mudou. Se eu pego uma semente, por exemplo, de qualquer planta, coloco lá, tá certo? E essa planta nasce, dá fruto, ela não mudou, porque dentro daquela semente sempre existiu aquela planta. Segundo ele, o mundo sensível nos dá a falsa sensação de que as coisas mudam. Por isso que ele disse que nessa divisão entre mundo sensível e mundo inteligível, o real e verdadeiro é o inteligível, porque ele não se baseia em sensações, ele se baseia na verdade. Enquanto no mundo sensível eu tenho a sensação de que as coisas mudam, no mundo inteligível eu percebo que eu tenho a falsa sensação de que elas mudam, porque na verdade a essência permaneceu a mesma.
Se eu planto você, por exemplo, Maria, João, José, envelheceram, eles não mudaram. Eles continuam os mesmos. Nós temos a ilusão de que eles mudaram, mundo sensível, mas na realidade eles permanecem iguais, segundo o mundo inteligível. Se eu pego uma semente e planto, ela não mudou, porque aquela planta sempre esteve dentro daquela semente. Pessoal, isso aqui é de uma maneira bem geral, só para vocês. Como eu disse, vai servir tanto para o material que a gente vai mandar para vocês com relação a atividades, qualquer atividade, aliás, que eu mandar para vocês com relação a esse capítulo, tá certo? O capítulo 2, vocês vão poder utilizar esse videozinho que eu fiz. Espero que seja bem claro. Não conseguiram entender? Dá pausa, volta. Quiseram marcar, não conseguiram acompanhar, dá pausa, volta. E qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza? Obrigadinho.